Nós queremos saudar a amada igreja, para você também que vai estar ali nos assistindo no YouTube, com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Vou falar de novo. Menos a irmã Dilson, que não pode falar alto. A paz do Senhor Jesus. Amém. Você fala, melhorou, recebi, fiquei alegre, né? Então tá bom. Então, nós vamos estar fazendo a leitura Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Que está postado ali. A palavra diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham a si os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Até aqui, te convido a fechar os seus olhos. Vamos estar orando ao Senhor, dizendo: nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, nós já te louvamos, Senhor, te glorificamos e te adoramos. E agora, Senhor, pela leitura da Tua palavra, que é viva diante dos nossos olhos, descortinando os mistérios da Tua eternidade, tocando em nossos corações, nos curando, renovando, salvando, libertando, nós te suplicamos nesta hora, Senhor, que o Senhor possa preparar a nossa mente, para que venhamos a entender aquilo que o Senhor quer falar conosco mais uma vez nesta noite. Assim, Senhor, opera maravilhas no nosso meio. Nós oramos no nome precioso, poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. O contexto da palavra, meus amados, minhas amadas, o contexto da palavra que nós acabamos de fazer a leitura, nos remete a um momento ali da igreja primitiva, aonde Pedro e João, eles passaram ali e um coxo, ele veio e para pediu a eles esmola, aquilo que ele havia feito a vida inteira. E o interessante é que a resposta ali de Pedro e João, ao fitar os olhos neles, disse algo interessante: olha para nós. Nós vamos observar que há algo maravilhoso nessa simples frase. Se nós olharmos a posição ali do coxo, era uma posição na terra. E quando Pedro e João chamam ele para olhar para nós, a primeira coisa que ele foi conduzido é olhar para cima. E quando nós olhamos para cima, nós sentimos que há um Deus vivo tocando e conduzindo todas as coisas sobre a face da terra. Então, vejam bem. E aí, eles vão deixar uma palavra ali para ele, porque naquilo que ele entendia como necessidade, que era esmola, ele continuaria pedindo esmola, e seria por toda a sua vida. Mas ali era um valor material finito e que certamente não iria saciar a sua necessidade. E eles vão dizer para ele: olha só que coisa maravilhosa, eu não tenho prata nem ouro, porque o próprio Senhor Jesus disse que o ouro e a prata seria corroído.
Mas ele diz assim, mas o que eu tenho, eu te dou. Olha só, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E isso nos traz uma ilustração maravilhosa, porque o homem desde sempre, ele está sentado, não está caminhando e mendigando o pão de cada dia. Era necessário andar, era necessário se tornar notório aquela situação. E ele levanta e ele anda. E meus amados, ele saltou e a primeira coisa que ele fez foi entrar no templo. Não por acaso, o texto aqui não diz, entretanto, na lei, havia uma ordenança que quando a pessoa estava leprosa e ela era curada, ela tinha que ir diante do sacerdote, e ali ele, sacerdote, iria declarar aquela pessoa limpa. E ele corre ali para o templo para dar o testemunho. Mas aquele testemunho era maravilhoso demais para que os religiosos pudessem entender. Porque a mensagem de Jesus era muito além do que era a lei. A mensagem de Jesus falava na graça. Era um novo tempo, era uma nova aliança, era um novo testamento, era um novo momento. Mas o homem, arraigado nos seus conceitos, contestaram o tempo todo a obra de Jesus. Não por acaso João vai escrever que ele veio para os seus. Jesus veio para o seu povo. Ele era o prometido, mas os seus não o receberam. Mas quem o recebeu? Nós, um povo gentio. Não por acaso que a palavra de Deus faz menção em 3 tipos de povos que nós precisamos entender. O primeiro povo é o povo judeu. O segundo povo é o povo gentio. E o terceiro povo hoje para nós é a igreja, que forma um corpo edificado pelo Espírito Santo. E meus amados, ele se apresenta no templo, mas algo havia diferente nisso. E Pedro vai ser ali contestado pelos religiosos. Nada contra a religião, porque a religião, o conceito de religião quer dizer religar ao seu Criador, religar. Tudo bem, sem problema nenhum. Entretanto, para eles, absorto na lei, além do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós podemos repetir aqui: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Qual é o último? Qual é o quinto? Fala para mim. Hein? Qual o quinto livro? Ele vem antes de Juízes. Deuteronômio. Né? Deuteronômio. Então, mas além desses 5 livros, que era o Pentateuco, que era o Tanar judaico,
eles também tinham 613 mandamentos. Eu repito, 613 mandamentos. Eu posso afirmar para vocês, impossíveis de serem cumpridos na sua íntegra. Então, nós cantamos aqui neste culto o amor dos amores. Então, o amor de Deus nos deu o seu único filho, cuja narrativa se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu leio aqui em verso: para que todo aquele que nele não crê, certamente perecerá. É uma frase afirmativa. Pois bem, então, Pedro, um homem iletrado, pescador, ele cheio do Espírito Santo, ele vai trazer a mensagem que nós estamos lendo a seguir, cujo resultado 5.000 pessoas se converteram. Então o texto, evidentemente, que está direcionado diretamente ao povo de Israel. Ah, mas por que está dizendo isso? Porque se nós colocarmos aqui para a leitura, mesmo João 3, né? Então, veja bem, é João 3, é Atos 3,12, vamos ver o que diz, Atos 3,12, se eu não estou enganado. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, ele estava falando com os judeus, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Retornamos agora ao versículo 19. Ele vai trazer na mensagem arrependei-vos e convertei-vos. Aqui é uma mensagem. Pois bem, coloca para mim, Manuel, por favor, o profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 24. Para logo depois voltar. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Nós só não somos enganados, meus amados, minhas amadas, nós só não somos enganados por falsas profecias, por heresias, por apostasias, se nós entendermos o que a palavra de Deus revela. Então, nós, como errados de espírito, para ter entendimento, nós iremos aprender doutrina. E aí volta ao 19, 3,19. E aí nós podemos dizer assim, Atos 3,19.
Olha a mensagem que Pedro vai estar trazendo ali. É a mesma mensagem para nós. É a mesma mensagem da primeira pregação de Jesus, que ocorreu mais ou menos no ano 25. Mais ou menos no ano 25 desta nossa era, o Senhor Jesus, ele vai pregar Mateus capítulo 4, versículo 17. Vamos ver? Vamos tirar um corte. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer o quê? Sublinha aí. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha, arrependei-vos. O que significa arrepender? Mudança de vida. Mudança de atitude. Metanoia, mudança de mentalidade. E nós dizíamos hoje cedo, na escola bíblica dominical, a respeito do fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Pois bem, o fruto do Espírito, depois você vai voltar em Atos 3,19, mas você pode colocar, o fruto do Espírito está em Gálatas 5,22, que precisa estar dentro de cada servo, de cada serva, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então é fruto. Mas, pastor Carlos, para que eu preciso ter esse fruto dentro do meu coração? Porque é através dele que você vai exteriorizar o reino de Deus que está dentro do seu coração. É através do fruto do Espírito. Não basta, eu tenho que ter amor pelo próximo. Eu tenho que gozar de tudo do bom e do melhor. Eu tenho que ter paz. Eu tenho que ser longânimo, perdoar. Eu tenho que ser benigno, bondade. Eu tenho que ter fé, mansidão e temperança. Então, essa exteriorização é eu, como pessoa, com relação às pessoas que me cercam. Então, essa é a aplicação da palavra. Não é simplesmente, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo. Não. Primeiro você precisa ter para poder distribuir. Então, presta bem atenção nisso. Volta de 3:19, Atos 3:19. Arrependei-vos. Então nós já sabemos que arrependimento sem mudança de vida não é arrependimento. Por isso que quando alguém se define a aceitar o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, é um ato, um caminho sem volta. Ele aceita e muda de vida. Ele muda de atitude. As práticas que ele fazia antes e que não glorificavam o nome de Deus, ele não volta a fazer. A carne conspira para fazer, mas há uma grande guerra entre a carne e o Espírito. E o Espírito combate a carne para que ele não volte a fazer. Então, a mesma mensagem que o Senhor Jesus dá, dizendo, arrependei-vos. Mas por quê? Porque nos é chegado o reino de Deus. E aí, Pedro diz assim, convertei-vos. Mas por que converter? A palavra aqui, ela fala em retorna ao estado original. Conversão é isso, é retornar
ao estado original. Uma breve explicação para nosso entendimento. O homem, a mulher, tinham plena comunhão com Deus. Pela virada do dia, Deus ia no jardim para conversar, tratar com o homem. Até o dia em que esse homem, ele desobedeceu, pecou, perdeu a comunhão com Deus. E a palavra diz que no dia em que isso acontecesse, o homem certamente morreria. E de fato, a morte entrou no mundo. Mas nós dizíamos, estamos fazendo um reflita, nós colocamos todos os dias no nosso WhatsApp, todos os dias tem um reflita ali. Todos os dias se reflita é para despertar nos irmãos, e nós temos inúmeras pessoas que têm nos acompanhado, é exatamente para despertar nos irmãos aquilo que vem da parte de Deus. E nós dizemos, será amanhã, no dia amanhã que eu escrevi hoje. Eu estava dizendo o seguinte, todos nós temos uma vontade ilimitada de viver. Não é verdade? Tem. Deixa ninguém dormir, não. Dorme mais logo, tá bom? Só logo para dormir. Tá bom? Então tá bom. Então veja bem. Então, veja bem. O homem, ele tem. Quase que eu pego só água. É minha, não? É. Não, tá com marca da semana passada aqui, deve ser ela mesmo. O homem tem uma vontade imensa de viver. Você vai muito bem, mas de repente aparece uma gripezinha. Você se preocupa. Sabe por quê? Porque mudou o seu status quo, mudou a sua naturalidade. Então, por que isso está acontecendo? Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, diz o quê? Vamos ver se é? Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles. O mundo aqui, leia-se, pega uma Bíblia, aqui está no ar. Se você pegar uma Bíblia, vamos, pega outra tradução aí. No Ara, vamos ver no Ara. Se tem no Ara, a mesma coisa. Tem, Ara. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Ele fez você formoso no tempo. Ele fez você crescer. Ele cuidou de você. Ele te abençoou. Mas olha, mas também pôs o que no coração do homem? Tá? Eternidade. Diz, eu tenho eternidade dentro de mim. Repete isso comigo. Eu tenho a eternidade no meu coração. Por quê? Porque Deus colocou. Olha só que coisa maravilhosa. Por isso que você tem tanto apego à vida. Você já notou? Você anda despreocupadamente. Mas quando você vê que ali na frente tem uma pessoa que pode te atacar e atentar realmente contra a sua vida, o que você faz? Não vai dizer que você vai enfrentar. Você corre. Você sai fora. Por quê? Porque o bem maior que você tem, insubstituível, é a vida. E essa vida é a eternidade que Deus colocou. Amém?
Amém? Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, voltamos a Atos 3,19. A conversão, já estou terminando, mas a conversão, eu só posso dizer que eu estou pregando a palavra de Deus. É isso que nós precisamos tomar cuidado nos dias de hoje. O que nós precisamos tomar cuidado é com a palavra de Deus que é pregada. Porque eu digo para vocês o seguinte: a palavra de Deus, ela tem que ser lida. Presta bem atenção aqui para vocês verem, que vocês nunca mais vão errar. A palavra de Deus tem que ser lida. Ela tem que ser explicada. Ela tem que ser entendida e depois aplicada. Aonde está isso, pastor Carlos? Neemias, capítulo 8, versículo 8. Coloca ali. Neemias, capítulo 8, versículo 8. E ler o livro na lei de Deus. E declarando e explicando o sentido, fazia com que lendo se entendesse. E ao ser entendido, se aplica. Mateus 7,25. Mateus 7,25. Vamos lá, Carlos Emanuel. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Põe a sua casa sobre a rocha, põe o seu coração sobre a rocha, porque as lutas virão, os dias maus virão. E é muito fácil, desculpa você que está no YouTube, você vai estar ouvindo, quando tudo vai bem, glória a Deus. Mas há momentos que você vai passar por provas. O deserto vai vir e ele precisa ser atravessado. E é nesse momento que a sua fé é provada. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vem a dificuldade, glória a Deus. Vem a luta, glória a Deus. Mas por que isso, meus amados? Vamos ao aprendizado? Vamos. Vamos aplicar a palavra? Vamos. Por que você, quando está doente, está enfermo, você é servo do Senhor, é servo, você é glória a Deus que eu vou melhorar? Sabe por quê? Porque você, a sua vida é profética. E você está olhando para o seu Redentor. Não importa o que vai se cumprir na sua vida. O que importa é o que a palavra está dizendo ali em Atos 3,19, quando ele diz que você se arrepende e se converta e virá os tempos de refrigério. Para Israel, o tempo de refrigério fala da volta de Jesus, lá da segunda vinda dele, após a grande tribulação, conforme diz Atos dos Apóstolos. E aí eu leio a certeza em Apocalipse, né? Que diz assim: estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E eu leio Apocalipse 19, 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Fala bem alto. Quem é a palavra de Deus? Jesus. Amém? Amém. O verbo criador. Então volta a 3,19 para a gente encerrar. Atos 3,19 diz assim: e vem assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quem sente a presença do Senhor aqui do nosso meio? Levanta a mão, quem sente? Glória a Deus, aleluia, aleluia. O Senhor possa nos abençoar. Não entrei ali na conversão, mas só para finalizar, é exatamente o texto base
da conversão, por que eu não entrei? Porque o pastor Carlos ele esquece, ele não sabe onde está. Mas o Espírito Santo nunca esquece. Ele diz assim, leia Evangelho de João, no capítulo 3, versículo de 3 a 5. E a hora que o jovem acordar, ele vai gostar, viu? Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 a 5. Desligou? Eu leio. Vocês sabiam que eles terminaram com o meu culto antes de eu terminar? Mas tá bom. Ora por mim. Glória a Deus. Ora por mim. Vamos lá. Atos 3:3 diz assim. Atos 3:3. Tá vendo? Por isso que ele terminou o culto. O pastor está gaga, é assim mesmo. Então, veja bem. João 3:3. Tá? João 3:3, 4 e 5. Viu como é que eles acordaram? Quando eles viram o pastor errou. Aí eles ficam rapidinho e liga, corre, tá vendo? Vai estar ligado. Vamos lá. João 3:3. Jesus foi visitado pelo Nicodemos, que era um mestre religioso, olha só, entendido de Bíblia. E aí, ele foi de noite, para que ninguém soubesse. Jesus disse, na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No 4, disse Nicodemos, como pode um homem nascer velho, sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? O Senhor Jesus vai explicar para ele. Na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É necessário, para entrar no reino de Deus, nascer da água e do Espírito. Esse é o processo de conversão. Nós tratamos isso no curso de batismo, quando nós falamos sobre regeneração. Regeneração. O Espírito que é recriado para que o homem volte a ter comunhão com Deus Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar ricamente. Glória a Deus.